Você tem um chamado, se você foi escolhido por Deus para viver um propósito, um grande propósito, então eu tenho certeza que de alguma forma você já foi subestimado nesse percurso, nessa caminhada, por pessoas que não acreditam naquilo que Deus tem, naquilo que Deus prometeu e disse que fará na sua vida, né? Mas fica tranquilo, porque isso faz parte da preparação, isso faz parte do crescimento, isso faz parte daquilo que Deus está te forjando para ser, para que lá na frente você saiba lidar com o que Deus vai te entregar, com o que Ele vai colocar nas suas mãos. Davi é um exemplo disso. Davi era um pastor de ovelhas, estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. E Davi enfrentava guerras que ninguém na terra via, mas o céu assistia todos os dias. Davi, por defesa das ovelhas de seu pai, matava urso, matava leão, enfrentava as grandes guerras, grandes adversidades, grandes provações, mas ele não deixava que as ovelhas de seu pai se perdessem, não deixava que o medo e a covardia o paralisasse diante da responsabilidade que lhe foi entregue. Entenda isso, sempre haverá algo ou alguém para tentar nos intimidar diante do propósito que Deus tem conosco. Sempre haverá situações a qual vai tentar paralisar-nos no caminho, vai tentar fazer com que a gente desista, com que a gente não se ache capaz o suficiente de exercer a responsabilidade a qual Deus nos confiou. Mas lembre-se que o mesmo Deus que te entrega as ferramentas é o mesmo Deus que te capacita a lutar e a usá-las para a glória dele. José também é um exemplo disso. José foi escolhido para sonhar os sonhos de Deus, e por causa dessa escolha de Deus, desses sonhos a qual o Senhor entregou e confiou a José, ele foi traído, foi vendido, foi rejeitado, foi esquecido pelos seus irmãos. Mas Deus faz com que aquela situação ruim no final coopere para o seu bem. Deus faz com que no meio de toda aquela situação José fosse preparado, fosse também forjado, capacitado para governar o Egito, e para que no tempo oportuno ele não se vingasse, mesmo tendo oportunidade, mas que ele pudesse entender o propósito e retribuir o mal que lhe fizeram com as bênçãos que Deus lhe havia entregado. Entenda que quando Deus nos escolhe para ser diferente, Ele também nos prepara de uma maneira diferente a situações, as circunstâncias a qual Ele permite. Faz parte do propósito que Ele já tem estabelecido para nós. E Jesus também é um exemplo disso, né? Jesus, quando Ele está próximo, né, ao seu propósito ali, ele ouve, poderia vir algo bom, né, de Nazaré, ou seja, Jesus também é rejeitado, Jesus também é subestimado diante do propósito que Deus tinha estabelecido através do seu ministério, através da sua vida. Mas mesmo em meio a tantas circunstâncias contrárias, em meio a tanta incredulidade de pessoas à sua volta, em meio a fariseus, a pessoas hipócritas que Jesus teve que conviver, ele permaneceu firme diante do propósito que Deus o havia chamado para cumprir. Que você e eu não venhamos olhar as circunstâncias à nossa volta, que você e eu não venhamos nos paralisar em meio às vozes contrárias, em meio às vozes de pessoas que não creem, não acreditam no que Deus tem estabelecido para a nossa história. Porque entenda isso, não é que as pessoas não acreditam em você. Na verdade, elas não acreditam no que Deus decidiu fazer através de você. Mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que te escolheu, o mesmo Deus que te chamou, é o mesmo Deus que te capacita e é o mesmo Deus que cumpre a sua vontade e as suas promessas na sua vida. Creia que no tempo certo, Deus fará acontecer tudo aquilo que Ele decidiu fazer através de você. Deus te abençoe.